Receba aqui o Gelton, seja bem-vindo, viu, Gelton? Tudo bem? Prazer você estar aqui. Eu sei que você já é conhecido aqui da Rede Super. Sim. E já tem aí uma experiência muito grande na área financeira, né? Você é professor universitário, em cursos onde preparam pessoas para lidar com isso e atualmente também trabalha em uma prefeitura na gestão de recursos. Isso. E agora nós vamos falar sobre a saúde financeira do nosso bolso, né? Daquele que está em casa. Quais são, assim, como a gente estava conversando aqui antes do início, vamos falar, começar fora do padrão, né? Não ter uma mente aberta e quebrar aquela... Sempre tem uma receitinha, vamos por isso. Exato. Como é que você vê hoje essa dificuldade financeira? Ela é latente, né? Na verdade, eu acho que a gente está num momento, principalmente quando a gente fala de fim de ano e início do ano seguinte, que é um momento muito importante da gente discutir essa questão das finanças pessoais. Da gente avaliar esse ano que passou, saber se o dinheiro, se o recurso que a gente recebeu foi bem aplicado ou não, e, obviamente, já começar o planejamento financeiro do ano seguinte, né? E uma das coisas mais importantes é que essa época é uma época de total descontrole. A gente sai da dieta, a gente sai do controle financeiro. É verdade. Então, é por isso que é o momento da gente realmente reavaliar e tentar se reeducar para entrar no ano que vem melhor planejado, sabendo que nós temos impostos, vem aí as questões escolares, que a gente tem que ter um dinheiro reservado e tudo, né? Quebrar os paradigmas, né? As pessoas não estão com a gente, não são amigos nossos pelo recurso financeiro. Então, não é obrigação nenhuma levar presente em todas as festas. Isso é uma situação, assim, eu até penso um pouco assim, mas a minha esposa vem de uma formação familiar que é quase um pecado você ir a uma festa e não levar um presente. Isso. E aí você leva um presente para uma criança de 1 ano que custou 200, 300 reais, que ela não tem a mínima noção disso, né? E ela fica geralmente mais encantada com o pacotinho, com o embrulho do lado de fora, do que propriamente com o presente. Não é isso? Existe, e qual a forma alternativa que nós podemos fazer isso? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é rediscutir enquanto sociedade, né? Se a gente tem uma postura cristã, se a gente tem buscado em Deus, se a gente tem conversado e mudado atitudes, essa área financeira também é uma área que a gente tem que passar por mudanças, né? A gente acumula muito mais do que precisa, faz gastos desnecessários, tem uma necessidade de tecnologia muito grande. É verdade. Então, você acaba de comprar uma televisão, lançou uma com não sei quantas polegadas a mais que a sua. E aí você compromete... um centímetro mais fina do que a sua. E hoje o que está acontecendo é muito engraçado, porque as televisões não estão cabendo nas casas, né? É verdade. Ele tem uma sala de um determinado tamanho, bota uma TV tão grande que ela passa a incomodar. Tem até o mínimo a Então, distância. acho que a gente tem que rediscutir isso, né? Inclusive nas relações de amizade. Será que elas foram pautadas nessa história de troca de presentes, em que você tem que se afirmar nessa relação através do presente que você dá? Ou você pode construir, às vezes, esse encontro de uma maneira mais adequada? Se a gente lembra das chamadas festas americanas, né? Em que cada um leva uma coisa, que você cozinha, faz uma receita, faz um salgado, faz um doce, leva, né? Isso, do ponto de vista de comunidade, é inclusive muito melhor. Por que que a partir do momento... Você se aproxima mais do outro. A gente abriu mão disso tudo e passou a viver de uma maneira diferente, né? As nossas festas hoje estão começando a ficar chatas, cheias de regras, cheias de necessidades. Tem uma etiqueta pré-estabelecida do que você vai comer. Deixa de ser interessante, né? Deixa de ser um encontro familiar, um encontro de amigos, para se tornar mais um momento cansativo de fim de ano. Gelton, eu percebo que você faz uma construção muito elaborada, tanto do contexto social, aquilo que está ligado e reflete nas finanças. Esse tipo de convívio com o próximo, com o outro, ele reflete diretamente na forma como eu gasto o que eu recebo. E daí podem vir as frustrações ou as alegrias. Exato. Porque eu vou me medir não por aquilo que eu sou, pela consciência que eu tenho, ou pela a minha família como foi formado,
mas eu vou medir por aquele com o qual eu me relaciono e o que ele tem. E aí eu vivo num ambiente de troca. Exatamente. O tempo todo. E num ambiente que muitas vezes é criado de maneira falsa, né? A gente tem nas igrejas hoje uma necessidade de ser abençoado financeiramente, então de mostrar esses frutos. Venha para a minha igreja que você vai ganhar um caminhão, eu vou te dar 5 apartamentos. Exato. E na verdade, quando a gente vai estudar a palavra de Deus e fala sobre essa questão especificamente do controle das bênçãos que Deus dá através da vida financeira, em momento algum esse conceito de prosperidade vai nesse sentido. Ele vai na questão de utilizar bem os recursos que a gente recebe, né? Então, quando a gente fala nas relações pessoais, nessa construção, muitas vezes as pessoas se exacerbam no gasto para mostrar aquilo que elas, na verdade, não estão tendo esse padrão de vida. Então, fazem viagens com gastos muito altos, começam a fomentar nas crianças algumas necessidades, e aí não consegue entender por que o filho com 12, 14, vai roubar 16 anos suas necessidades. Quer um determinado tênis que custa mais que um salário mínimo às vezes. É verdade. Então, esse padrão vai sendo criado desde novo. Olha, eu encontrei um texto, o texto está na Bíblia, e pesquisando sobre esse tema, me chamou muita atenção. Está em Provérbios, capítulo 23, 4 e 5. E na nova tradução na linguagem de hoje, ele diz assim: não se mate de trabalhar, tentando ficar rico. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Fantástico. É a Bíblia mostrando para a gente. Eu fiquei assim, a Bíblia sempre nos surpreende. E esse texto me chamou muita atenção. Olha como que Provérbios não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Nem pense nisso demais, pois o seu dinheiro pode sumir. Pode. E há poucos dias agora, conversando com um missionário, e ele estava recebendo pessoas que vieram dentro de um contexto da Síria. E ele contou de um casal que ele tinha uma vida espetacular na Síria. Ele era um empresário, muito bem sucedido, tinha imóveis, e com a guerra civil, de repente acabou. O que ele pôde trazer da Síria para cá foi uma mala, no máximo 20 quilos, seus documentos e as roupas. E o conhecimento. Acabou. Conhecimento ele tem. Então, assim, não é o dinheiro físico, né? Não é a nota, é o valor. Ou seja, é aquilo que a pessoa precisa construir na sua vida. Eu trouxe aqui também de Provérbios 20, versículo 5, projeto na mente é água profunda e o homem inteligente sabe alcançá-los. Amém. Se a gente está discutindo essa sociedade, né, eu gosto muito de um autor que é o Zygmunt Bauman, e ele faz uma reflexão sobre a sociedade atual, sobre o momento que a gente está vivendo, e obviamente isso tem um reflexo na nossa vida financeira e na nossa necessidade de alcançar algumas coisas. É interessante que quem está em casa pode estar pensando assim, mas que hora que eles vão falar do cartão de crédito? Que hora que eles vão falar do cheque especial? E eu acredito que isso mostra como as pessoas, ou nós mesmos, podemos ter uma mente fechada. Isso. Exatamente para receita, né? Que hora que o Gelton, que hora que o Charles vai me ensinar como pagar a conta do cheque especial? Que hora que ele vai falar para eu sair, me ver livre da dívida do cartão de crédito? E as pessoas não pensam, talvez, na construção que tem sido feita aqui. A gente tem que resolver antes de ter a dívida, né? Porque essas questões conceituais, elas mudam completamente o nosso comportamento enquanto consumidores. Será que realmente a gente tem essas necessidades de ir ao shopping, de executar todos esses gastos, de enfrentar filas terríveis essa época do ano, não é? Não encontrar lugar para estacionar o carro. É verdade. Isso tudo por quê? Será que isso realmente é necessário? Qual que é o sentido desse consumo na minha vida? Né? A compra, ela na verdade, para muitas pessoas é uma busca por uma felicidade. E essa felicidade que ela não vai encontrar na compra. Então ela vai tentar trabalhar cada vez mais, para consumir cada vez mais, buscando uma felicidade que ela não vai encontrar através do consumo. Então por isso que é muitas vezes necessário
a gente rediscutir a sociedade. E quando eu citei Bauman, ele faz isso. A gente está numa pressão cada vez maior por ser o melhor, por ter o melhor carro, por ter a melhor bolsa, por ter o melhor sapato. E, na verdade, quem está levando isso tudo? Para onde esse caminho está levando a nossa sociedade? Né? Quantos crimes são cometidos por uma necessidade de consumo financeira? Né? E aí a gente vê o cúmulo disso, ou seja, o momento terceiro ou quarto desse padrão é o endividamento. Por quê? Ele vai trabalhar como um louco, né, a pessoa, ele não vai conseguir comprar tudo, então ele entra em financiamentos, e aí ele entra numa roda financeira para pagar tanto o financiamento quanto o consumo presente. É verdade. Porque ele tem um consumo sempre muito alto. Ele se compromete muito além do que ele pode para dar uma satisfação. E aí chega um momento em que isso estoura. Estoura em que sentido? Os limites de crédito, eles estouram, e aí a pessoa passa a ter um nome sujo no mercado, e outros bancos não vão oferecer crédito exatamente porque o primeiro já mostrou que ele não tem condições de pagamento. Isso acontece independente da classe social, que é interessante. Nós vemos, às vezes, pessoas que têm os carnês de várias casas e eles vão parcelando. Chega um momento que os parcelamentos se unem, se unificam e aquilo se torna um montante impagável. Ótima sua pergunta. Como também, convivendo com a pessoa há pouco tempo, ela me disse, olha, está vendo aquele carro? Um carro de R$500 mil. Aquele carro não está pago e ele está atrasado tanto, e aquela pessoa deve tanto. Então, eu vejo que na classe E, D, C, D, A, nós temos pessoas que vivem da mesma, fala assim... No mesmo afogadilho, no mesmo aperto. Sim. Da mesma síndrome, né? De querer mostrar para o outro que ele pode ter. Os dados, né, estatísticos nos mostram que, na verdade, as pessoas que têm um padrão de renda maior são os mais endividados. Então, categorias como médicos, juízes, às vezes funcionários públicos de alto padrão, são os que têm um endividamento maior, proporcionalmente com o salário que recebem. E as pessoas que têm um rendimento menor são as que têm o gasto efetivo melhor. Então, é completamente o contrário do que a gente sempre ouve, né? E porque para a pessoa que tem baixa renda, a única coisa que vale é o nome dela. Se ela tiver o nome comprometido, ela não compra. Então, a gente vê no Brasil como um todo, os bancos se aproximando dos aglomerados, as lojas querendo entrar nos aglomerados para fazer venda, porque são vendas efetivas, todo mundo paga à vista. É a prestação pequena, mas ele paga, ele cumpre com a sua obrigação. Exatamente, e mais do que isso, a maioria compra à vista, não parcela. Então, é um outro padrão de consumo. Então, muitas vezes, por isso que é bom a gente ter a mente aberta, a gente tem que quebrar paradigmas. Porque muitas vezes a própria mídia vem mostrando o contrário. Sim. Ela fala do endividamento, mas a gente tem quantos minutos de propaganda falando de tantos produtos? De consumo, né? É verdade. E aí a felicidade muito ligada ao que você consome. Então tem várias coisas que vão nos mostrar e nos apontam caminhos de como que a gente tem que mudar esses padrões de comportamento. O casamento, por exemplo, na união de famílias. Nós temos de um lado um rapaz, de outro uma moça, e eles têm um padrão de vida. E eles decidem se unir. Hoje acontece muito, eu vejo na própria Lagoinha, jovens que não querem casar no momento porque enfrentam talvez um conflito existencial. Não, o que eu ganho não dá para casar, porque eu não vou conseguir fazer o que eu faço e uma série de outras situações. Do outro lado, a moça também... E ali, ao invés dos dois se unirem e construírem do zero uma vida linda, mas qual é a dificuldade disso dentro desse contexto que você percebe? É o medo de transmitir uma imagem de fracasso para aqueles que convivem ao redor e mostrar assim, olha, eu tive que baixar o meu padrão, começar do zero, a minha casa não está quitada, ela não vai ser toda montada, eu vou começar aos pouquinhos, tem um fogão, uma mesinha, uma cama... E aos poucos nós vamos construir a nossa história. Tem duas coisas aí fundamentais, né, para a gente tratar do ponto de vista econômico, mas também sociológico. Muitas vezes, e isso é um padrão, os casais têm casado cada vez mais tarde.
Se antes a gente tinha os casamentos na faixa etária entre 18 e 21 anos, hoje isso passa dos 30 anos, né? Então, isso é uma questão da sociedade como um todo e que tem refletido também nas igrejas.